né, na facilitação desse tema, que é um tema igualmente relevante, né? Eu deixo sempre os assinantes livres para escolher os temas que eles quiserem. Bom dia, Rossi. E a Ana escolheu um tema Bom dia. igualmente importante, né, que é o papel e a responsabilidade do consultor nos projetos de adequação, nessa batalha aí de conscientização, de democratização da LGPD no Brasil, que a gente sabe mais do que ninguém, né, pessoal? Nós, como consultores, como operadores da lei geral, como é complicado, como é difícil fazer com que pessoas, decisores, principalmente, tenham a noção do que é a LGPD, o que ela pode impactar. Então, é isso aí. A Ana, ela está conosco desde maio, né? Desde o mês 5 de 2024. Ela está... Eu não vou falar quantos anos de advocacia, porque senão eu vou entregar a idade e a Ana vai ficar braba, porque a Ana... Eu coloco no slide aqui, eu já assumi. Tranquilo, a Ana tem muita experiência nesse mundo, a OAB dela, de Joandiaí, é uma das... Já tem quase 3 Milênio passado. Maravilha. E a Ana é uma advogada que se especializou no tema de proteção de dados. Ela tem certificação EXIM, tem APP, além de ter certificação mais valiosa de todas, que é 2 filhos adolescentes, né, a Clara e o João. Então, Ana, seja bem-vinda. Nós temos ali até 8h30, 8h40. Fique à vontade, não precisa ficar olhando o relógio. Perfeito. E depois disso a gente abre para o nosso papo. Tá bom? Fique à vontade, a sala é tua. Se quiser compartilhar alguma imagem, fica bem à vontade. Sim. Prazer a todos, né? Obrigado pela presença, né? É sempre bom falar com colegas, com profissionais da área. Eu gosto muito porque eu encaro isso como uma troca de ideias, sempre é um crescimento para todo mundo. A troca de experiência eu cresço bastante. Eu gosto de fazer um material de apoio para a gente. Eu sou muito visual, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu criei. E eu fiz ele no sentido muito da troca, né? Então, não tem essa de eu estou falando, todo mundo só está ouvindo, eu gosto muito da participação em qualquer momento. Então, fiquem muito à vontade, por favor, né? Para que interfiram, falem, né? Deixa eu só pegar aqui. Vocês estão vendo? Isso, agora tá bem bonito, inclusive. Arte muito bonita, viu? Obrigada. Nas horas vagas, ela é marqueteira, designer. Então tem que ser, né? Porque a gente, quando está na consultoria, a gente tem que economizar em tudo, né? O advogado, ele é que nem Bombril, é um multiuso. Com certeza. E quando eu comecei a advogar, eu comecei na máquina de escrever, né? O Ruiter não quer falar, mas eu acabo entregando. Eu comecei na máquina de escrever, então eu peguei toda essa evolução, máquina de escrever, computador, tecnologia e a internet. E aí, quando começou o processo digital, a gente acompanhou todo esse problema e aprendizado de toda a advocacia, né? Aquele advogado já de 40, 50 anos de casa que teve que aprender a se virar no computador e muitas vezes ele não sabe, ele tinha um celular analógico ainda. Mas enfim, né? São as coisas da vida que eu acho que vale a pena. Aqui, só vou me apresentar, o Ruiter já fez uma apresentação aí de um mini currículo, mas aqui, ó, tenho 30 anos de advocacia. Agora, em 2025, vou fazer 31. Eu gosto de falar porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso conhecimento, porque justamente isso vai muito ao encontro do que eu trouxe aqui para a gente conversar, que é a credibilidade que a gente tem que passar e o conhecimento que a gente tem que aplicar quando a gente oferece um serviço. Isso é uma responsabilidade que a gente tem como um dever moral que a gente tem. Né? Então, eu gosto de começar instigando, né, a gente pensar para trocar uma ideia. Né? O que a LGPD veio trazer para mim? O que ela representa hoje para uma empresa, para uma consultoria? Eu vou ser consultor porque é mais fácil, porque eu não vou estar no meio de briga das pessoas, né? Eu vou ser um consultor porque eu trabalho de uma forma mais tranquila, eu não tenho, entre aspas, prazo do jurídico. Não é bem assim, né? A gente vai ser consultor, todo mundo aqui escolhe
ser consultor, aplicar e implementar a LGPD porque acredita na LGPD. Então, ela é uma mudança de paradigma, né? De como a gente se relaciona com dados dos nossos clientes, dos nossos parceiros, das empresas que a gente tem um relacionamento, seja pessoal ou profissional. A LGPD representa uma educação contínua. Então, como advogado, como qualquer profissão, como o representante profissional da tecnologia de segurança, não sei se é mais, se é menos, mas é tão quanto o advogado, ele está dia a dia com a evolução da área que ele trabalha. Então, se a gente não tem uma educação contínua para isso, a gente não vai exercer o nosso papel de uma forma correta e completa. E aqui, para entrar nesse tema, né, que eu acho que ele é muito prático, qual que é o papel do consultor? O que o consultor deve fazer? Porque a gente vê que toda área que surge nova vai ter um boom de profissionais querendo entrar nessa área. Eu entrei na área há 5 anos, já para 6, quando eu comecei a me especializar, me certificar. Eu fiz a pós-graduação em Compliance LGPD justamente para me certificar, no sentido, para eu ter um conhecimento que eu possa aplicar naquele cliente. Eu não vou vender uma facilidade, mas eu vou vender um serviço de qualidade. Então, eu coloquei aqui no Google, né, no Google e também nas inteligências artificiais, algumas perguntas para a gente ter uma real noção de como a LGPD está hoje no mercado, né? Qual a situação hoje no Brasil? Porque, na minha visão, a consciência, né, o principal papel do consultor, em primeiro lugar, é conscientizar o seu cliente. A gente tem um papel muito importante, não só o cliente, mas os clientes dos nossos clientes, na responsabilidade daquela auditoria externa. E isso, na verdade, a Fácil LGPD, a plataforma do Ruiter, trouxe de uma maneira assim muito, muito mastigada. Para mim, Ruiter, isso é uma facilidade quando eu apresento para o meu cliente e coloco para ele a transparência de todo esse processo que eu estou fazendo, né? Não é aquilo que o consultor faz, o dono da empresa não sabe nem o que você está fazendo. Ele só sabe que ele pagou e que tem que estar ali de alguma forma. Né? Então, algumas perguntas que eu coloquei e que eu gosto muito de trazer, porque eu vejo reflexo isso efetivamente da consciência das pessoas, do empresário. A primeira pergunta que eu coloquei, qual o índice hoje de empresas já adequadas à LGPD? Foi uma pesquisa do Copiloto ou Copilot, né? Algumas pessoas falam de um jeito, né? Outras de outro, e ele me trouxe numa resposta mais conservadora, que apenas, nem 50%, apenas 40,56% das empresas estão em conformidade com a LGPD no Brasil. Significa que ainda há um campo muito grande e ainda há um desafio muito grande, porque não é só que a gente tem, nossa, tem bastante cliente que eu posso prospectar, não é isso. Eu tenho um desafio muito grande, porque em 6 anos da LGPD, por que nem metade das empresas se adequaram ou buscaram adequação? Aí eu fiz uma outra pergunta, né? Qual a maior dificuldade ou a maior dúvida do empresário ao contratar uma empresa para se adequar à LGPD? Né? Porque, lógico, ele precisa contratar uma empresa que ele não sabe nem direito o que essa empresa vai oferecer. Ele sabe que é adequar à LGPD, mas o que é adequar à LGPD? É um processo, não é só você fazer um documento e entregar para o seu cliente. É um processo complexo, que envolve não só o jurídico, envolve a tecnologia, né? E, às vezes, os clientes eles têm dificuldade justamente de entender essa complexidade no sentido dessa multidisciplinas que tem que se envolver num processo de adequação. Não adianta você fazer só o jurídico e esquecer da tecnologia, ou fazer só a tecnologia e esquecer o jurídico. E, infelizmente, muitas empresas escolhem uma ou outra justamente pelo custo, que elas acham que pode ser, né? Então, a resposta veio: a maior dificuldade ou a dúvida do empresário
envolve geralmente alguns fatores. O primeiro deles é a falta de conscientização. Isso é um reflexo direto, né? Eu vejo que isso é a primeira, é uma consequência direta, que eu não precisava nem fazer uma pergunta para uma inteligência artificial me responder, né? Porque muitos empresários realmente não sabem, e se você não está na área, você não sabe o que você precisa efetivamente, né? O que é a LGPD? Ela não lida só com consentimento e dados. Que dados são, né? E a gente tem várias hipóteses legais, várias fundamentações de lei para a gente aplicar a LGPD. Então, o consentimento, no meu ver, é a última porta aí que a gente coloca. Outro, custo da implementação. Muita gente foge, é aquela ideia de que aquilo que eu não estou vendo, eu não preciso, né? Então, eu acho que é caro, eu vou fugir da implementação e vou tentar adaptar, baixando algumas planilhas da internet. Infelizmente, aí é o papel de algumas consultorias que vendem tabelas prontas, planilhas prontas para adequar a sua empresa, né, por um valor baixinho mensal e você está adequado. A gente sabe que não é bem assim. Complexidade da lei. As empresas fogem pela complexidade da lei. Eu não acho, a IA me deu essa resposta, mas eu acho que ela não fundamenta o porquê, porque a dúvida do empresário, porque eu acho que a última questão que ele vai se pautar é se a lei é complexa ou não. Ele não sabe nem o que ela coloca para lhe dizer se é complexo ou não, né? Então, a complexidade eu acho que não é um fator, mas, enfim, eu trouxe aqui porque ela me apresentou e eu achei relevante para levantar uma discussão. Questões de dificuldade de treinamento de colaboradores e ajustes nos processos internos, eu acho que isso é uma consequência em segundo plano, talvez seja uma segunda dúvida, uma segunda questão que o empresário coloca, porque se ele não tem a consciência de que talvez ele precise isso, ele tem uma consciência em tese de que isso talvez seja necessário, então talvez, para mim, isso não é um fator determinante para ele como dúvida num processo de contratar uma consultoria. Aí eu fiz algumas outras perguntas. Ele sabe efetivamente o que buscar? Porque, assim, o empresário ele vai buscar uma consultoria, mas aí ele sabe quem ele vai buscar? E a resposta foi, nem sempre ele sabe exatamente o que buscar. Isso, alguém para saber aquilo que ele precisa, primeiro ele precisa ter consciência do que ele procura para saber o que ele tá precisando. E aí ele precisa também ter uma autoanálise de procurar empresas idôneas, profissionais idôneos e olhar a LGPD mais sob o prisma do valor do que sob o prisma do custo. Porque se, infelizmente, ele olhar sob o prisma do custo e buscar pelo preço, ele, independente de ele saber ou não o que ele vai procurar, ele nunca vai achar. Porque quando você não sabe procurar, você não sabe, quando você não sabe o que você precisa, você não sabe nem o que você precisa procurar. E voltou aqui, né? Por que existem, e aqui é uma questão que na verdade, é um foco que eu trouxe bastante aqui nesse café hoje, porque eu gostaria até de aprofundar numa discussão com vocês, porque essa semana foi uma discussão meio recorrente com umas consultorias que eu sigo, inclusive a consultoria que fez a minha certificação IAPP e Exim, né, que eles são autorizados pelas empresas aqui no Brasil. Teve muita discussão essa semana a respeito de algumas ofertas de consultoria por empresas que se colocam como consultorias no mercado e que, na verdade, exploram questões que a própria NPD veda, né? Então, eu fiz essa pergunta, por que existem consultorias que oferecem adequações na LGPD de uma forma irregular, frente à regulamentação da NPD? Se a regulamentação é pública, é clara, por que que ainda existem consultorias que oferecem, que contratam, que os clientes buscam e pagam por elas, né? Então, aí volta novamente a falta do conhecimento, a busca por um lucro rápido,
né? E eu acho que nós, consultores, que buscamos um processo de boas práticas e de efetiva conformidade, a gente tem uma responsabilidade por evitar que isso se prolifere no mercado. O mercado, a lei é nova, a implementação é nova, embora a ideia, né, de privacidade não seja tão recente assim, a gente tem uma responsabilidade de moldar um mercado de boas práticas. Logo no começo, quando eu estava entrando nesse mercado e que essa discussão foi levantada, eu ouvi uma pessoa dizer, mas o mercado vai moldar quem é o bom profissional e quem é o mau profissional. Mas eu entendo que, para mim, como consultor, eu não posso ficar parada vendo o mercado se moldar de uma maneira um tanto quanto deturpada. Então, eu tenho a responsabilidade de tornar a boa prática e a conformidade real mais evidente, trazer e cobrar da ANPD a fiscalização, inclusive sobre as consultorias. Então, existem sim consultorias que oferecem adequações irregulares pela falta do conhecimento do cliente e da consultoria, pela busca de um lucro rápido. E precisa disso? Eu acho que não necessariamente, porque a busca pelo lucro rápido, ele vai trazer para você um lucro imediato, mas que provavelmente não vai ser recorrente, né? Aí sim o mercado vai, num dado momento, moldar e te excluir, quando começar a perceber que as consultorias que buscam o lucro rápido, sem uma consequente qualidade e integridade do serviço, ela tem que perder o que ela estaria querendo, né, com os clientes. A falta da fiscalização, eu vejo que também é uma das grandes, eu sou muito crítica nisso com relação à ANPD, que eu acho que ainda falta um braço, né, maior e mais robusto de fiscalização da ANPD. Ela vai ainda com uma mão muito leve, né, nas fiscalizações, inclusive nas punições. A gente viu nas primeiras punições, e até hoje, algumas punições são brandas demais, né? Vai ao encontro do que ela se propôs a fazer, que é um desenvolvimento da LGPD educativo, de uma forma educativa, sim, mas a gente precisa pesar isso, né, na fiscalização. Não pode ser brando demais, não inicia logo de cara que seja uma punição severa, mas a fiscalização não pode ser branda demais, né? A punição ela pode ser adequada a um intuito educacional, mas a fiscalização precisa ser mais eficiente. A desinformação do cliente também é algo muito forte que, infelizmente, temos profissionais, como em qualquer área tem, que aproveitam isso, né? E aqui, novamente, a IA trouxe a complexidade da lei, como a existência de consultorias que oferecem serviços de forma regular. Eu acho que não, né? Eu acho que aí volta ao item da falta de conhecimento. Não é que a lei é complexa, porque, por mais que a lei seja complexa, se você é um profissional da área, você tem que saber destrinchá-la corretamente, independente dela ser complexa ou não. E aí vai na questão do conhecimento. O profissional, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar aí, e tem que ter um conhecimento contínuo sobre a lei, para ele poder trabalhar e oferecer o serviço de uma forma efetivamente em conformidade com o cliente. Aqui eu trouxe, e vai o reflexo daquilo anterior, né, de quantas empresas já estavam adequadas, né, aqui eu trouxe a evolução dela no curso desde 2018, e aqui de 10%, a gente vai numa evolução lenta até, né, de crescimento de empresas em adequação. É um pouco de uma progressão geométrica aí, não é tão linear esse crescimento, a gente percebe que ano a ano vai aumentando. Na minha consultoria, eu não sei se vocês são dessa mesma opinião, eu percebi que do ano passado para cá, houve uma procura maior
né, de clientes, e convenhamos, alguns deles vieram por necessidade, foram cobrados por parceiros. E isso é o que a lei acaba trazendo para a gente, né? Se você não faz por bem, alguém vai te cobrar e você vai ter que fazer. Então, também por isso eu vi um crescimento exponencial, né? Ainda pequeno, mas sim um crescimento, porque passou em 2 anos, ele dobrou, né? De 28% ele foi para 40%. Né? É verdade, Flávio, o judiciário não entendeu bem a LGPD. Infelizmente, nesse ponto, a complexidade da lei, ela traz para um juiz que não trabalha com boas práticas e com conformidade no dia dele, ele não sabe aplicar. Ele não sabe nem reconhecer aquilo que se discute. Inúmeros processos, porque eu não faço a consultoria, eu faço o contencioso também, eu tenho alguns processos residuais, e eu vejo muitos, aliás, na maioria deles, eu insiro muitas vezes pedidos referentes à LGPD, muitas vezes pelo desconhecimento do colega, muitas vezes pelo desconhecimento do próprio processo, né? E os juízes, às vezes, eles passam batido como se ele não viu aquilo, ele não quer julgar porque ele não sabe julgar, né? Então, coloca um consultor de LGPD como um perito aí para auxiliá-lo. Ora, não, eu acho que não haveria problema nenhum ele ter, ele dá a cara a bater de que ele não sabe, ora, é melhor do que ele fazer um julgamento mal feito. Infelizmente, a gente vê julgamentos muito ruins envolvendo a LGPD. Só um minutinho que sumiu aqui para mim. Agora, eu trago um outro, né, um outro questionamento. Eu pergunto, esses dados são reais esses índices efetivamente são reais de empresas que estão implementadas e adequadas? As empresas estão realmente em conformidade ou elas dizem que estão em conformidades? Né? Porque a gente vê, e eu fiz uma pesquisa de mercado para ver o que é oferecido no mercado hoje para fins de consultoria. A gente vê muitas plataformas de automação digital, né, oferecendo certificações e oferecendo processo de implementação. Está certo? Está errado? Eu não digo nem que está certo nem está errado. De certa forma, a própria FACE, o LGPD, é uma plataforma digital de implementação. A questão é, ela não se faz sozinha. Você tem um consultor por trás, né? Então, aquilo você implementou de maneira correta ou você colocou algumas situações ali, cumprindo tabela e dizendo que a empresa está correta, e aí vai lá no índice oficial dizendo que 40% das empresas estão. Aí eu trago um parênteses. Semana passada, eu fui chamada para fazer uma avaliação sobre um processo de implementação que foi realizado, porque, inclusive, a consultoria não entregou a última etapa, que era justamente toda a política de risco e resposta a incidente, que a empresa estava sendo cobrada pelo fornecedor do nome dela, né, era uma concessionária de veículos. E eu entrei no site da concessionária, entrei na política de privacidade, e a política de privacidade tinha sido inserida ainda com vãos livres para preenchimento com aquela tarja amarela. Significa que ela começou a ser feita, ela não finalizou, e ela foi inserida no site daquele jeito. Né? Não tinha DPO, não tinha canal de DPO, não tinha canal de denúncia, não tinha nada. E aí ela entra no índice de empresa que está em conformidade. Isso é real? Aí volta a questão da fiscalização. Fiscalização, aplicação de sanções, orientação, educação, regulamentação. Né? E o que está errado nisso? Né? Tem muita coisa errada. Né? A gente precisa auditorias, precisa relatório, a gente precisa de documentos, a empresa não tinha nem o relatório de adequação. Como que você pode estar implementado? Chega a NPD, se a NPD vai mesmo fazer uma fiscalização, ela pede o relatório de adequação, e aí? Cadê o documento?
né? Ele é uma planilha de Excel? Não é, né? A empresa tem efetivamente um mapeamento ou ela só tem um mapa mental do que ela faz, que foi o que eu vi lá, né? Para mim, mapeamento não é mapa mental. Isso são coisas diferentes. E, né, o assunto recente dessa semana, uma empresa, uma consultoria grande, com uma divulgação muito grande na mídia, divulgando que ela foi a primeira empresa no Brasil autorizada a certificar em LGPD. E isso foi uma grande discussão nos meios, né, nos meios consultivos. Como que uma empresa coloca isso? Lógico, ela vai criar, para o cliente que não conhece, ele vai falar, puxa, essa empresa, então, se ela é a primeira que está no mercado, eu vou consultá-la, eu vou contratá-la, ela tem um diferencial. É lógico que ele vai olhar desse jeito. Ele tem parâmetro para entender, né? E a responsabilidade da NPD de tornar pública, efetivamente pública, não só inserir no site, isso daqui eu tirei do site, print, copiar e colar. A NPD esclarece que atualmente não credencia ou reconhece entidades ou empresas para emissão de selos que possam atestar a adequação LGPD, e tampouco para a homologação de software ou aplicativos em conformidade com a lei. O que uma consultoria pode certificar é se ela faz certificação da ISO 27000 e a família dela. Ok, isso é uma coisa. Ela não está certificando a LGPD, ela está certificando o ISO 27000 e sua família da segurança da informação. Isso é correto, isso está na lei, isso está na ISO. Mas não ela fazer uma divulgação assim, eu nem vou falar o nome, porque só dá um Google na internet com essa frase aqui, você vai achar o nome dessa consultoria. Né? E ela inclusive divulga os clientes dela no site e tem clientes conhecidos, tem clientes que em tese têm uma credibilidade de mercado. E aí eles estão no índice de 40% de empresa implementada por uma consultoria, que se ela se oferece assim, o que ela fez no cliente, né? Então, na verdade, a premissa básica, o que está errado nisso? Quem implementa, quem faz a implementação não pode auditar ele mesmo. Quem implementa não pode certificar ele mesmo. Isso está viciado. E quem certifica uma empresa não pode gerenciar aquilo que ele certificou. Como que ele vai falar? Né? Isso, para mim, antigamente, né, na Idade Média, existia aquele que prende, julga, condena e executa, tudo numa pessoa só. Né? Talvez fique mais barato para o governo isso, porque ele paga um salário só, né? Mas é correto isso? Não, porque um dos princípios éticos fundamentais que a consultoria, que o consultor deve ter na implementação, é que ele tem que ter padrões mínimos de conformidade. E por que então que a NPD não estabeleceu que o consultor ele tem que ter certificações mínimas, né, perante órgãos? Eu sei que isso é discutido. Eu, inclusive, na tomada de opinião pública, quando falou sobre a regulamentação do DPO, eu coloquei lá, eu mandei para a NPD que eu achava que tinha que ter uma exigência de certificação mínima, né, de conhecimento, porque se qualquer um pode ser, eu estou fazendo uma implementação numa empresa, onde mesmo após, a gente estava na fase de nomeação do DPO, e o DPO é um sócio da empresa. Então, saiu a certificação, saiu a regulamentação dizendo especificamente sobre o conflito o conflito de interesses. Eu esclareci. O nosso papel é orientar. Ele quer continuar, ele quer ficar como consultor? Ok. Mas você assina, então, para mim, que vocês estão cientes que essa não é a orientação da consultoria e que está contrário à regulamentação da NPD, né? Lógico, a gente tem, sim, os nossos limites. Não posso dizer também que toda consultoria onde o cliente não efetivamente está totalmente em conformidade, a culpa é da consultoria, né? Mas a gente tem, sim, uma responsabilidade na hora de implementar sobre o esclarecimento e o estabelecimento da conformidade e boas práticas desde o início, né?
É a by design, by default, a gente tem que seguir a risca, né? Porque isso traz um impacto para o empresário, impacto na nossa responsabilidade, porque depois ele vai ser, se um dia ele for, se um dia ele for fiscalizado, isso vai ser levantado, isso vai ser questionado, você precisa ter a documentação que você fez o seu papel como consultoria, né? Então, aí, na verdade, eu já vou indo aqui para o final, né? E eu gostaria de lançar algumas perguntas para fim da gente entrar aí na fase de discussões, né? O que a gente pode fazer, né, para um mercado saudável, para uma consultoria LGPD de uma forma correta, boas práticas, em conformidade? Qual efetivamente é o nosso papel, né, perante os nossos clientes? E agradeço, né, vocês terem, que eu vou deixar de compartilhar para conseguir ver todo mundo e a gente